Olá, pessoas queridas, sejam muito bem-vindas à nossa live do dia de hoje, de quarta-feira. Toda quarta-feira, às 20h30, eu vou trazer algum convidado aqui para a gente discutir, para a gente conversar, que vocês possam interagir, que vocês possam perguntar. E por falar em perguntar, eu estou querendo que vocês também participem. Então anotem esse telefone, porque esse WhatsApp ele vai estar somente ativo durante as nossas lives, durante essas transmissões ao vivo, tá? E que vocês possam fazer as perguntas pertinentes ao tema de hoje, que é sobre a inteligência emocional. Nós vamos conversar sobre vários aspectos da inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? O que eu posso fazer para melhorar essa habilidade em mim de gerenciar as minhas próprias emoções, de perceber as emoções do outro? Como é que eu vou criar um mapeamento disso tudo, né? Então, todos esses aspectos, a gente está com a noite de hoje riquíssima em conteúdo, e que vocês vão poder participar ativamente aqui conosco. Deixa eu dar as boas-vindas aqui às pessoas que estão entrando em nossa live. Jorge Cortez, seja bem-vindo, né? Boa noite para você. Marcela Fernanda, seja bem-vinda. Virgínia Moris, oi Virgínia, seja bem-vinda à nossa live de hoje também, né? Danúbia, muito bem-vinda Danúbia. Mariângela Lacerda, seja bem-vinda, e eu estou feliz aqui pelo seu comentário, de que você está utilizando desse conteúdo na sua vida profissional. Eu fico muito feliz de poder estar contribuindo com você nesse sentido. Sueli Raquel, boa noite, seja bem-vinda também. Marcos Paulo, muito bem-vindo. Dá um abraço na Lavínia, a minha pacientezinha. A Luciana Ferreira, seja bem-vinda também. Então, todos estão aqui se aconchegando, pegando a sua pipoca, pegando a sua aguinha, para que a gente possa ouvir a professora Carmen. Depois eu vou colocar novamente esse telefone para que vocês possam, mande o áudio e lembra de colocar o seu nome, para que a gente possa identificar, né, de quem está sendo a origem da pergunta que vocês possam ter sobre inteligência emocional. Então, deixa eu chamar a nossa professora Carmen, para que ela possa dizer um oi aqui para todos nós. Aqui está, professora Carmen. Nossa, mas que alegria ter você aqui conosco, nessa estreia, estreia em alto nível, nas nossas entrevistas que a gente vai desenvolver aqui. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, boa noite. É uma alegria para mim também estar aqui nesse seu canal, aprendendo com você e multiplicando um pouco dos nossos conhecimentos e vivências. Gratidão pela oportunidade. Eu que agradeço. Essa questão do Gardner, quando ele trouxe a inteligência múltipla, eu acho isso muito interessante. É como se nós tivéssemos que ter linhas de desenvolvimento, né? Não basta apenas a gente ter uma linha de desenvolvimento intelectual, em termos de conhecimento. Parece que nós temos outras áreas que há necessidade de a gente abordar e a gente assumir a responsabilidade em termos de busca desse conhecimento, né? De desenvolver o que eu chamo de linha de desenvolvimento, né? A questão das nossas emoções, a questão da nossa espiritualidade, que seja, a questão de outros tipos de abordagem, né? Não é isso? Mas estamos aqui nós de novo, compartilhando a tela mais uma vez do nosso computador, e vamos ver se agora a gente consegue ir sem muitas interrupções, né? Voltamos, Carmesita. E nós estávamos conversando alguma coisa sobre inteligência emocional, não era?
alguma coisa. Nessas horas de dificuldade, serve para que a gente possa... emocional para lidar com o estresse, por exemplo. Exatamente. Imagine assim, é claro que aqui eu estou estreando todo um equipamento novo, eu tenho meu grau de estresse aqui, né? De muitos detalhes para prestar atenção, tudo, mas ao mesmo tempo eu tenho que me manter atento, porque se eu dou margem a tudo isso, eu entro num estado em que a minha amígdala toma conta de tudo. A gente pode até conversar sobre isso depois, né? Sobre o sistema límbico e falar do sequestro límbico, que é o que acontece nas pessoas que são passageiro das suas emoções. Já ouviu falar, né, disso? Que são passageiros das suas emoções. Mas o que eu lembro da gente estar conversando e retomando aquele assunto que você tocou, de que não basta ter apenas a questão da linguagem do cérebro, que é o pensamento. Eu converso muito isso com as pessoas que participam dos meus workshops, né? Que nós temos duas linguagens praticamente para que a gente possa desenvolver, que é a linguagem do cérebro, que é a linguagem do conhecimento, que é a linguagem do pensamento, mas nós temos uma outra linguagem que é muito importante, que é a linguagem do nosso corpo, que são as nossas emoções, porque nós vivenciamos as nossas emoções no nosso corpo. E a gente precisa desenvolver isso também. Nós precisamos criar ferramentas em que a gente vá, da mesma forma que a gente treina a questão do nosso conhecimento, né, pro nosso cérebro, a gente precisa também adquirir ferramentas que a gente vá educar, né, a questão das emoções no nosso corpo. Concorda com isso, Carmen? Concordo plenamente. Especialmente porque os neurotransmissores estão aí, né, doutor? Neurotransmissores, falamos muito disso aqui. Quem me ouve, você sabe quantos pensamentos a gente tem num único dia, Carmen? Nós temos cerca de 60 mil a 70 mil pensamentos. Olha o número de pensamentos que nós temos. E um outro dado que surpreende muito é que 90% daquilo que a gente pensa é igual ao que eu pensei no dia anterior. Nós temos um hábito de trazer o passado para o presente. E aí fica difícil mudar algum aspecto. As reações emocionais que nós temos, né? As memórias das reações emocionais, elas são praticamente automáticas. E a gente precisa desenvolver isso, essa questão da autoconsciência, nessas duas linguagens que você tem mencionado, para que, se a gente quiser realmente mudar alguma coisa em nossas vidas, é esse o caminho. O que você acha dessa linha de pensamento? Exatamente isso. Tomar consciência mesmo, né? Eu dizia no momento que nosso vídeo travou, que o que eu tenho trabalhado muito com os meus alunos e com os meus coaches é que quando o Goleman fala dessa estrutura da inteligência emocional, e lá nesse momento que ele fala da autoconsciência, ele vai dizer que ela acontece na autoconsciência e na autoavaliação acurada, para que eu seja capaz de desenvolver autoconfiança. E nessa perspectiva, não adianta só nós trazermos para o lógico e para o racional aquilo que nós somos e pensamos. É preciso um desejo profundo de realmente se olhar no espelho e aceitar esses padrões, né? Tomar consciência, mas tomar consciência da necessidade de alterar esse padrão. Isso é o aceitar. Porque às vezes nós recebemos tantos feedbacks, hoje é tão comum as empresas fazerem conosco processos como testes de comportamento, assessments, e nós temos hoje tantas ferramentas possíveis de autoconhecimento, mas aí a gente vê aquilo, identifica, mas trata como se não fizesse parte da gente, fosse um quartinho do lado da nossa casa. Isso. E aí é muito difícil romper com esses padrões mentais.
né? Verdade. Então essa tomada de consciência envolve um desejo profundo de mudança. E só assim, e aí a gente tem o professor Stephen Covey, que ele diz pra gente do ciclo do ver, fazer e obter. Se nós não mudarmos o nosso paradigma, que é o nosso modelo mental, não adianta alterar só um hábito, porque vai ser uma mudança temporária. E isso vai trazer resultados temporários também. Então, mudar o modelo mental é a essência do desenvolvimento. Isso. Eu tenho acompanhado muitas pessoas nesse processo de transformação. Eu costumo dizer a eles que atravessar esse rio, que é o rio da transformação, requer realmente um apaixonar-se, requer todo esse desejo, esse empenho, um querer profundo realmente, porque vai gerar muito desconforto. Porque as pessoas... Profundo. Eu digo assim, olha, mudar dói profundamente, mas também nos traz a maior sensação de realização que existe, que é quando a gente consegue olhar para trás e perceber quem nós éramos há 2 meses, há 6 meses, há 5 anos, e ver tudo que nós conquistamos. Não há nenhuma felicidade maior. Verdade. Não há nenhuma sensação de bem-estar maior do que vencer a nós mesmos, não é isso? É isso. As pessoas têm dificuldade de mudar algumas coisas porque elas se sentem menores do que aquela coisa. Quando a gente observa as pessoas que já passaram, já transporam algumas dificuldades, o que eles relatam é que agora eles conseguem ser observadores daquele problema. Aquele problema se tornou pequeno. Isso. Né? Aquele problema se tornou tão pequeno que ele fala assim, poxa, olha lá como é que eu agia, qual que era o meu comportamento. E eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm feito isso na questão do uso de drogas. Nas pessoas que têm alguma drogadição, o tanto que é difícil para essas pessoas mudarem o seu vício, de superarem. Mas aquelas que conseguem, que elas trazem aquela força lá do fundo, né? E de que com os conhecimentos necessários, elas vão entendendo todo o processo de escolhas dela, do vazio que existe dentro delas, que fazem elas irem em busca da droga para satisfazer este vazio. Quando elas superam isso, essa droga se torna tão pequena, ela se torna tão observadora daquilo, que ela consegue falar sobre aquilo de uma maneira muito consciente e ver e identificar aquilo, porque ela superou aquela dificuldade, né? Ela conseguiu trazer novos elementos, ela conseguiu preencher algo que estava ali faltando. E nesse processo, aí que está a dificuldade. Existe quedas, existe a pessoa que está num plano de voo, né? Mas de repente parece que as coisas não andam muito bem e elas recaem, tem uma recaída. Não importa, né? O que vale é o propósito da mudança, o propósito da transformação. Levanta novamente, sacode a poeira e vamos adiante, vamos tocar o barco. Esse exemplo... Sabe uma coisa que eu gosto muito de desmistificar? Eu não gosto muito do termo gestão da emoção. O que o Augusto Cury fala muito, né? Que a gestão, ela tem um pressuposto de planejamento muito grande, né? De verificação, de controle. Então eu gosto do termo educação da emoção. Porque quando a gente pensa na perspectiva de educação, a gente pensa exatamente nisso que nós estamos conversando, de que é processual. Isso. E que algumas vezes nós vamos conseguir e obter êxito e sermos aprovados nos nossos propósitos, e em alguns momentos nós vamos escorregar, porque somos humanos e a condição da humanidade é uma condição maravilhosa, é a condição da evolução. Então, se nós pensarmos num processo de gestão,
nós vamos pensar num processo em que nós vamos quase robotizar a nossa emoção, né? E isso nos afastaria da condição mais linda que nós temos, que é a do sentir. E quando a gente consegue associar o sentir com o pensar, nós avançamos muito. Então, pensar sobre o que nós sentimos, pensar sobre o que nós pensamos, dar nome a essas emoções. Por que reconhecer. Eu estou me sentindo nervoso agora? Eu digo sempre, quando eu trabalho com a questão da síndrome do pânico, com a questão da depressão, nós somos capazes de identificar quando vamos entrar em crise. Ou é o coração que vai disparar, ou é a mão que vai começar a transpirar, e eu vou dizer, opa, peraí, algo mudou em mim. Esse é o processo da educação. Então eu vou dar nome a isso que eu estou sentindo. E aí eu vou desenvolver as minhas técnicas. Eu vou respirar, eu vou buscar ajuda, eu vou sair do ambiente. E você tem trabalhado tão bem sobre isso nas múltiplas séries que você tem feito, em todas as lives, né? Quando você diz do ambiente, do tempo, do estímulo. Exato. Então é preciso que a gente tenha mesmo a assunção sobre esse processo de desenvolvimento de nós mesmos. Eu concordo plenamente com tudo isso que você tem trabalhado. Exato, a gente tem observado alguns resultados na prática, né? Em que eu ensino as pessoas até a ferramenta que eu chamo um nome bonitinho para isso, né? Mas até o Goleman já estava falando disso também, que é a metacognição, que é a capacidade que a gente tem de pensar sobre aquilo que a gente pensa. E a gente extrapola isso de pensar sobre aquilo que a gente sente, das nossas sensações, dos nossos comportamentos, né? Que é justamente a nossa personalidade. Segunda-feira eu estava falando aqui com as pessoas sobre como que a nossa personalidade cria a nossa realidade pessoal. Porque personalidade é isso, é o conjunto da maneira como eu penso, é o conjunto dos meus comportamentos e é o conjunto dos meus sentimentos. A partir do momento que a gente consegue identificar, né, esses aspectos em nós, a gente consegue realmente propor alguma mudança e não mais a gente se sentir vítimas das coisas, a gente tomar a rédea. É claro que existem muitas sutilezas em todos esses processos e a gente não vai conseguir esgotar tudo isso, mas já é um alerta de que as pessoas que estão em processo de querer alguma mudança, elas conseguem, existem ferramentas para isso, né? Existem estudos muito, muito intensos mostrando que é possível sim essa mudança. É isso? Isso. E uma coisa legal que na questão do desenvolvimento ali na estrutura da inteligência emocional, as duas grandes questões que o Goleman aponta são exatamente a autoconsciência e depois o autogerenciamento, que seria o autocontrole, né? Isso. E aí tem uma autora da psicologia positiva que trabalha educação emocional positiva e ela usa a metáfora do sinaleiro. Né? Como é que é isso? O controle seria dentro dessa metáfora do sinaleiro. Então, sentiu o estímulo, o coração disparou, o nervoso veio, a vontade de morder o outro, né? De responder aquele e-mail naquela hora, de fumar um cigarro. Isso. Para. É o vermelho, é momento de parar. Para, respira, vai para o amarelo, respira, chama o neocórtex para ajudar nesse momento. Isso. E só depois, quando eu me sentir pleno, é que eu vou tomar uma melhor solução. Então essa metáfora do sinaleiro da professora Miriam Rodrigues, ela é muito legal, muito lúdica e faz a gente entender muito isso. E só quando você... Então o autocontrole, ele vem depois que realmente a gente permite que a nossa emoção saia do instinto primitivo e se associe a esse potencial de conexão com a razão, né? Exatamente. Essa questão da metáfora que você citou aí, até eu gostaria que você falasse mais sobre psicologia positiva. Parece que está tendo
muito o que é essa questão da psicologia positiva. É só o pensamento positivo? Como é que é isso? Então, a psicologia positiva, ela vem de um estudo profundo e grandes pesquisas têm sido feitas, né? E lá atrás, o Seligman, que a gente... e o Peterson começaram, especialmente o Seligman, ele era um profundo estudioso das doenças emocionais, né, das doenças psíquicas, e ele começou a ficar muito incomodado porque é que a psicologia, ela se dedicava demais a estudos das doenças e das patologias, dos traumas, das doenças emocionais. E ele começa a se questionar que fatores eram aqueles que pessoas que vinham de situações traumáticas conseguiam viver a vida plenamente, com bem-estar, com felicidade, com gratidão e com resiliência. E ele começa a estudar isso. Então nós entendemos que a psicologia positiva é o estudo científico da felicidade autêntica, do bem-estar. E o Seligman estabelece 3 grandes áreas para que a gente viva uma vida plena, uma vida com felicidade autêntica. E ele diz que nós precisamos viver uma vida aprazível. Vida aprazível para o Seligman é a questão da vida estabelecida por meio das emoções positivas. E nós temos estudos fantásticos, e uma grande estudiosa das emoções positivas é a professora Barbara Fredrickson, e ela criou uma proporção que inclusive foi muito questionada depois, mas outros estudos vêm reforçando isso. E ela diz que para que a gente viva uma vida aprazível, nós precisamos gerar uma proporção de 3:1. Ou seja, para cada uma emoção negativa, nós precisamos gerar 3 emoções positivas. Porque o peso da emoção negativa nos nossos corpos, por meio da ação dos neurotransmissores, ele é tão forte que nós precisamos então de 3 estímulos positivos para contrabalançar isso. Você sabe, Carmen, a vida aprazível. Depois o Seligman diz para a gente que nós precisamos também de uma vida engajada. Precisamos saber os motivos do porquê nós vivemos, que causas dão sentido à nossa vida. E depois ele fala da vida com sentido. Qual é o nosso propósito? Isso. Por que nós estamos aqui? Nós vivemos para construir um legado. E esse legado precisa estar envolvido por coisas que são preciosas para nós, pelos nossos valores, pela nossa espiritualidade, pela nossa transcendência. Isso faz todo sentido e faz com que a gente busque construir uma vida não baseada nas nossas mágoas, mas baseada em tudo aquilo que nós podemos deixar de história, de legado, de roteiro para a vida dos nossos semelhantes. Isso. A psicologia positiva tem estudado muito a questão do bem-estar, sempre associado às emoções positivas. São elas que fazem toda a diferença na nossa vida. Então, viver com foco no negativo, no que nos falta, no que nos dói, no que nos adoece, nos rouba a possibilidade da plenitude, do florescimento e da felicidade. Verdade. É por aí que a psicologia positiva tem estudado. Pegando aquela primeira questão, você fala das nossas emoções negativas, né? Que o cérebro precisa de 3 vivências em emoções positivas para anular os efeitos deletérios de uma emoção negativa, né? Eu tinha uma estatística até não muito otimista com relação a isso, que eu acho que precisa de mais avaliações, vivências positivas, né? Eu falava em 7 a 9, para a gente poder esquecer uma negativa de tanto que fixa. E de uma forma assim, para que as pessoas entendam, o nosso cérebro é como velcro para a emoção negativa.
né? É como um velcro. E é teflon para a emoção positiva. Difícil, né? Esse estudos da professora Bárbara Frederickson, quando ela aponta a questão do 3:1, isso foi inclusive questionado. E hoje nós temos pessoas que estudam essa proporção na neurociência. Isso. E eles trazem para a gente de 2,8 a 4,3, mais ou menos. Mais ou menos, é. Seria a proporção para gerar bem-estar. Bem-estar. Nós não estamos falando de mudança de padrão mental ainda. Não, ainda não. Só para gerar o bem-estar, né? Isso, para você criar um bem-estar, para você prosseguir no seu processo de mudança plena, né? Isso. Exatamente. E ela diz nessa pesquisa que a grande maioria das pessoas ainda não consegue chegar nem a 2,1 nessa relação de negativo e positivo. Por isso que as pessoas se apegam tanto a essas reações emocionais negativas, porque em termos de neurociência, os circuitos cerebrais que representam as emoções negativas já estão tão facilitadas, elas estão tão automáticas, que esse tipo de reação vem à tona fácil. E a gente despertar a questão da emoção positiva, né, de gratidão, de amor, de admiração pela vida, de tudo isso, é muito mais difícil, porque nós não temos ainda os circuitos cerebrais prontos. Esse é o trabalho que a gente deve nos empenhar, né? Eu acredito que talvez a psicologia positiva possa ajudar bastante nessa questão de que a gente possa realmente despertar cada vez mais este bem-estar, essas emoções positivas, para que a gente consiga realmente conquistar um estado mental diferente. E a partir desse estado mental, eu recondicionar as minhas emoções a obedecer àquele estado mental. Exatamente. Quando a gente pensa na perspectiva da cura, por exemplo, da cura de uma dor, de uma emoção negativa, né? Se a gente efetivamente não trabalhar essas emoções positivas, fica muito difícil, né? Então, a primeira coisa é querer essa mudança. E a gente diz o seguinte, que existem 4 emoções positivas muito poderosas. E essas 4 emoções são... Você está vendo a pergunta? Entendendo que quando eu perdoo, eu não perdoo o outro, mas eu perdoo a mim, eu me liberto do lixo, das toxinas que a mágoa me traz, né? E a gente geralmente pensa no perdão sempre em relação ao outro. Que o perdão eu dou porque eu estava castigando o outro. Isso. E a gente esquece que quando a gente perdoa, na verdade a gente libera a gente do castigo, a gente libera a gente da prisão, porque quem está adoecido somos nós e não o outro que nos causou dor, né? Exato. Então, perdão é fundamental. Outra coisa muito importante, gratidão. A gratidão é a porta aberta para a abundância. Uma pessoa que não é capaz de ser grata, ela não é capaz de se sentir plena. É com a frustração diariamente, porque ela não é capaz de comemorar com ela as conquistas que ela obteve. Isso. Mais que isso, com humor. Há pessoas que vivem dentro de uma morbidade de emoção extremamente tóxica. Então, minha gente, vamos rir mais da vida, vamos viver a vida com mais suavidade, né? Vamos entender que vale a pena até errar, cair. Isso. Eu costumo brincar, né? Paga mico, paga King Kong, mas vai lá, faz, tenta. Exato. E depois da vida com amor, porque sem amor nada vale a pena. Sem essas 4 emoções é impossível criar novas conexões neurais, é impossível gerar nova energia sobre a vida da gente. Suavidade. Viver a vida com um pouco mais de suavidade. A intensidade excessiva nos coloca demais no circuito
das adrenalinas excessivas, dos cortisóis e tudo mais. Vamos rir mais da vida, vale a pena. O que eu mais recebo no meu consultório são pessoas que desenvolvem algum sintoma, alguma patologia e o estresse, depois que a gente avalia clinicamente tudo, o estresse é o carro-chefe. Exatamente. Eu gostaria assim de aproveitar esse gancho, né? Tem aqui algumas perguntas já, Carmen. Tem algumas pessoas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no chat para a gente poder interagir com as pessoas, né? E até mesmo responder, porque a gente entrou numa outra live, né? E algumas pessoas de lá vieram para cá e agora elas estão acompanhando, né? Dizendo que melhorou. Que bom. A Luciana Ferreira está dizendo aqui, ó, que ela precisa largar o vício do cigarro e a cada nervoso que passa tem a sensação que só o cigarro vai me acalmar. É a questão do apego, né? Que ela não conhece outras maneiras de se acalmar. Aí tem que usar aquele sinaleiro lá que você falou, né? Quando ela está vivendo uma emoção negativa, que é o vermelho, ela mesmo conscientemente para. Não toma nenhuma decisão, não vai para o cigarro ainda não, calma. Tem outras coisas que podem ser feitas, né? Deixar aquela onda passar. O Marcos Paulo Coutinho, ele está perguntando aqui que ontem ele ouviu que para mudar algum hábito, o nosso cérebro leva cerca de 21 dias para aceitar essa mudança, né? Essa informação procede? Ele está perguntando isso, né? Existem vários trabalhos mostrando que esse tempo já existiu a questão de 10 horas de trabalho que a pessoa precisa se envolver para que ela possa realmente mudar. Existe um trabalho mostrando que o cérebro precisa de 8 semanas para que ocorra uma mudança estrutural no cérebro. E existe esse também dos 21 dias em que a pessoa pode possibilitar essa mudança. A minha opinião é que muitas vezes a questão pode ser individualizada. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a pecinha do quebra-cabeça que está faltando. E achar o dia ali que isso vai acontecer pode demorar de 21 dias, 8 semanas, 10 horas, não sei. Tem gente que leva a vida inteira, né? Tentando. O que você acha, Carmen? Eu concordo e entendo que a gente precisa entender também que o hábito é um comportamento. E esse comportamento ele se origina de um modelo mental. Esse modelo mental foi muito estimulado. Então existe muita concentração de emoção nele. Alguns hábitos, eles têm a sua raiz em traumas, outras em crenças, né? Então assim, se for um hábito mais simples, que não tenha uma instalação tão profunda, é possível que em 21 dias haja uma desintoxicação que te ajude a mudar esse hábito. Do contrário, eu também acho muito pouco. Quando a gente pensa, por exemplo, no processo de coaching, nós pensamos em pelo menos 10 encontros, ou seja, são muitas semanas, 10 semanas, de 8 a 12 mais ou menos. Então, a gente não consegue desfazer um modelo mental tão rapidamente, a não ser que ele tenha uma instalação superficial também. Então eu acredito que para cada caso há uma reflexão, há um tempo e uma necessidade específica. Com certeza. A questão do coach. O coach, e eu saí daí, ó, tá vendo? Espera lá que eu vou colocar para você, Carmen. A questão do coach, qual que é a ação do coach? Ele trabalha com essa questão emocional, isso é importante para o coach também desenvolver junto com o seu coach? Olha, eu pessoalmente, quanto mais eu estudo, mais eu acredito que tudo são emoções. A base emocional, ela é muito importante. Os grandes estímulos vêm a partir das nossas emoções.
O coach, ele é um treinamento de uma competência, né? Mas essa competência, ela estará o tempo todo sediada por uma emoção. Então é preciso que a gente fortaleça esse processo de autoconsciência e de autocontrole, autogovernança, para que a gente realmente estabeleça esses novos comportamentos, para que essa nova competência seja realmente instalada. Tá certo. Não há como a gente apagar um circuito neurológico que foi construído antes. Não dá para acabar com esse caminho que está lá, né? Então é preciso que haja um fortalecimento desse novo caminho, desse novo circuito. E as emoções serão determinantes para o sucesso disso, com certeza. Temos mais uma aqui da Virgínia Ferreira, que está perguntando que para alcançar a cura é necessário querer a mudança e crer que é possível. É isso, Carmen? Exatamente. Exatamente. Concordo também. Então, tomar consciência e acreditar, né? Aceitar. Isso. E aí se direcionar para esse alvo da mudança. Exatamente isso. A TT Ribeiro, seja bem-vinda. Ela está perguntando se a gente vai deixar esse vídeo no canal disponível. Sim, TT, vai ficar disponível aqui na fanpage e a gente vai... Vocês vão poder acessar do jeito que vocês quiserem. Tá? A questão da gratidão que você falou, Carmen, ela é... A gente desenvolve pouco essa questão da gratidão, né? Eu costumo dizer que eu vou trazer uma colega ativista aqui, ela é ativista quântica, ela fez o curso lá com o Amit comigo na época em São Paulo, e ela mora em Londrina, ela chama Rosa Emília, e ela desenvolve um trabalho muito bonito com relação a essa questão da gratidão, e eu vou trazê-la aqui para a gente conversar mais sobre isso e da importância disso nesse processo nosso de autoconsciência, de mudança, de transformação, de autoconhecimento, né? de autogestão, de tudo, né? E porque eu não estou querendo aprofundar esse assunto aqui, porque a gente vai ter outras oportunidades, mas a conexão da nossa mente com o nosso corpo é indubitável, né? Ela existe, e a gente adoece fisicamente por causa de todos esses nossos processos de estados mentais, porque em última instância nós estamos produzindo uma química e as nossas células vão sentir da mesma maneira. Elas vão estar alegres quando nós estamos alegres, elas vão estar tristes quando nós estamos tendo uma reação emocional infeliz, e isso tudo vai gerar, se a gente pensar em termos de informação e em termos de energia, veja só a carga energética emocional que nós estamos a todo instante bombardeando as nossas células, e coitado do nosso DNA, que tem que sintetizar proteínas a cada uma dessas informações. Então, às vezes a gente exaure o sistema e começa a produzir proteínas ineficazes, e é onde a gente acaba adoecendo, né? E quando a gente cura, né? Falar desse processo de cura, ou quando a gente melhora algum sintoma em nós, ou alguma doença que seja, né? A questão emocional, ela é muito importante, e eu tenho observado muito isso na prática. Você também, Carmen? Há uma pesquisa recente da psicologia positiva sobre a questão que envolve a gratidão e a vida aprazível. Ela é mais ou menos assim. 2 grupos de pessoas foram colocadas nessa pesquisa e foi dado um valor em dinheiro para essas pessoas. Para um grupo, o dinheiro deveria ser gasto com ela, que ela comprasse coisas para o seu prazer, né? Para se presentear. E no outro grupo, que esse mesmo valor em dinheiro fosse gasto
para presentear alguém, para fazer alguém feliz. Certo. Depois que isso acontecia, essas pessoas eram levadas e passavam pelos testes de nivelamento da felicidade, de bem-estar. O que que o que os cientistas descobriram? Que quando nós nos doamos a alguém, o nível de bem-estar ele é quase 4 vezes maior no sentido da intensidade e da duração do bem-estar. Por quê? Porque naturalmente, além da relação da transcendência e da inteligência interpessoal, a produção da relação da gratidão com o outro, né? A gratidão por poder ter beneficiado alguém e a desse alguém ter sido beneficiado por esta pessoa. Então tudo isso faz a gente pensar que desenvolver as emoções positivas é um ato de cura, de autocura, né? Então quando a gente permite que essas emoções transitem pelo nosso organismo, nós estamos, ao contrário de fazendo pelo outro, fazendo por nós mesmos, porque nós somos os que mais recebemos. Exatamente. E eu lembrei aqui agora de uma pesquisa realizada em Harvard. Foi a maior pesquisa sobre felicidade já envolvida uma grande universidade. E o tempo de segmento dessa pesquisa de gerações de pessoas, né, que foram para chegarem à conclusão de que a gente anda tanto hoje em dia em busca do ter isso, ter aquilo, de ter tudo, né? E às vezes os relacionamentos eles são muito superficiais, mesmo entre a própria família, né? Os membros de uma própria família. E nesse trabalho mostrou que para as pessoas que atingiam um grau de felicidade na sua vida, o mais importante, e a conclusão desse estudo é isso, eram os relacionamentos. A forma como eles faziam este relacionamento é que dá sustentação, né? Não adianta a pessoa ter tudo, às vezes ela é infeliz porque não tem relacionamento. E a pessoa que não tem, às vezes ela é tão mais feliz por ter estes vínculos de relacionamento, né? Então essa questão da gratidão consigo mesmo e com os outros, né? Ela deve ser exercitada. A gente está liberando uma sensação química de bem-estar poderosa, curativa realmente. Ser grato por tudo que acontece em nossa vida, né? Exatamente. E quando a gente fala, né, da vida engajada, é viver com o outro. Na psicologia positiva a gente chama isso de PERMA, né? Que seriam então os 5 pilares do bem-estar ou da felicidade autêntica, que são as emoções positivas, o engajamento, as relações positivas, né? Tudo isso é muito importante para a gente. Mais do que isso, sentido, viver uma vida com sentido. E a nossa qualidade de resultado, de entrega, de produtividade, isso também é muito importante para nós e precisa ser considerado de modo muito significativo. Eu gosto muito de uma fala do Seligman, em que ele fala a respeito da vida com sentido. E ele diz mais ou menos assim, que nós, seres humanos, queremos muito sentido e propósito de vida. E que nós precisamos entender que a vida com sentido, ela consiste, ela se estabelece numa relação profunda de pertencer e de servir a algo que eu acredito e que é maior do que eu. Que é exatamente o que você está falando, né? Se eu não tenho relações positivas, se eu não vivo a gratidão, o amor, a benevolência, o orgulho da conquista do outro, a serenidade, é muito difícil que eu estabeleça uma relação de ser.
E o ter, ele vai alimentando em nós uma frustração constante. Porque quem vive só pelo ter, a cada conquista morre um pouco. Porque eu queria tanto e consegui. E agora? Agora eu preciso querer uma outra coisa. Porque se eu não viver satisfazendo esse desejo da conquista, eu não estou feliz. Então, nós vivemos alimentando uma frustração rotineira, enquanto o ser é maior do que eu. Eu vivo por uma causa, eu vivo por um propósito, que é o que nós chamamos de sentido. Então, descobrir esse sentido na vida faz toda a diferença. Tem um poder altamente curativo. Os indianos chamam isso de Dharma. Né? O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? Isso. Exatamente. E a questão da empatia, né? Está tudo envolvido com relação a isso. A gente, né? Tudo envolvido na questão da inteligência emocional também, né? A gente bateu o olho numa pessoa e não vai com a cara dela. A gente está só nesse processo. Olha só o tanto de coisas que aconteceram, né? Eu tive que prestar atenção no meu sentimento, prestar atenção em mim, mapear o sentido do outro, a face, tudo que o outro tem, e parece que não houve ressonância. E aí entra um termo que eu gosto muito de utilizar, que é a ressonância do nosso centro límbico, a ressonância límbica, a ressonância dos nossos centros de sentimentos com os sentimentos dos outros, né? E o tanto que a gente tem que assumir essa responsabilidade de rapport realmente, né? de ter esta afinidade, buscar o porquê, né? E não de uma coisa gratuita, sem muito sentido, né? E isso é importante no nosso desenvolvimento. E a gente pode, Carmen, a meditação, que eu ainda quero ensinar você a esse processo de meditação, a gente consegue uma ferramenta poderosa de desenvolver todos esses aspectos da nossa inteligência emocional. Quando a gente faz o exercício, quando a gente se permite fazer o exercício, a gente está utilizando as duas linguagens, o pensamento e a emoção. E não importa se a gente está com os olhos abertos ou com os olhos fechados, a realidade interna é a mesma. O cérebro ele não sabe a diferença entre uma realidade que eu estou vivendo pelo meu pensamento, pela minha emoção apenas, ou uma realidade física que eu estou vivendo. Nem meu corpo, nem meu cérebro. E isso permite a nossa plasticidade. Exato, desenvolver tudo isso, né? Carmen, tá ficando tarde, Carmen. A conversa tá boa, né? Mas já tem mais de 1 hora que nós estamos, 1h10 que nós estávamos falando aqui, né? As pessoas entraram, tem pessoas que entraram agora, né? Deixa eu ver se tem mais. As pessoas estão compartilhando. Cada like de vocês, cada curtida, cada compartilhamento que vocês dão é uma alegria que a gente sente de apoio ao nosso trabalho, de que essas informações possam chegar a um número cada vez maior de pessoas, para que elas se despertem, para que elas se conscientizem, de que sabendo que há possibilidade sim de mudança, né, de que nós não somos vítimas das coisas que nos acontecem. Estão pedindo aqui indicação de livros de física quântica. Qualquer livro que vocês queiram do professor Dr. Amit Goswami, né, que foi o meu grande incentivador. Ele tem vários livros no mercado, né? Elza, seja bem-vinda, Antônio Carlos. Então, nós tivemos várias pessoas aqui, Carmen, que interagiram com a gente, que gostaram, que estão compartilhando aqui a nossa conversa. E isso é um sinalizador para que, quando não tem nenhum apagão, quando não tem nenhuma internet dando problema, sobrecarregando, a gente consegue fazer
as coisas acontecer e fazer um vídeo de conteúdo para as pessoas, né? Então eu queria agradecer muito, Carmen, a sua presença aqui hoje, enriqueceu demais a nossa conversa, você trouxe informações importantes que as pessoas vão poder rever depois com calma essas informações, né? E dizer que a Carmen, ela é professora, onde que você coloca essa voz? Conta para nós, Carmen. Essa voz é no Brasil inteiro, né? Que é o Instituto de Pós-Graduação e Graduação, mas também ministro alguns cursos, alguns treinamentos, mas basicamente hoje a grande parte da minha carga horária está voltada para o hip-hop. E eu queria te pedir permissão para deixar uma sugestão de livro também, porque às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de, não tendo algum conhecimento de física quântica, fazer algumas leituras. Verdade. E existe um livro maravilhoso da professora Sophia Bauer, que é uma cientista da psicologia positiva, é uma ativista quântica, faz continuamente cursos na Universidade de Harvard, tem algumas relações próximas com dois grandes pesquisadores da psicologia positiva hoje, que é o professor Ben Shahar e a professora Bárbara Fredrickson. E ela fala sobre meditações, sobre a coerência cardíaca, sobre a rede de neurônios que nós temos ali no cardíaco. E o livro se chama O Salto do Coração, da professora Sophia Bauer. Vale muito a pena, é uma leitura muito gostosa, em que ela vai falar das emoções positivas, e ela vai falar da importância de nós usarmos a meditação, usarmos essa tomada de consciência para a nossa cura. Então eu peço permissão para também deixar essa sugestão de obra. Obrigado, Carmen. Tá? Muito obrigado pela sua indicação, e é tudo que a gente tem conversado. Quem sabe eu ainda não vou entrevistá-la aqui, né? Falar sobre coerência cardíaca com ela, um cardiologista falando disso, né? Seria interessante. Olha que legal, né? Carmen, mais alguma coisa que você queira acrescentar do seu... Não, eu só quero agradecer, né? Especialmente a você, gratidão pela oportunidade, gratidão por tudo que você significa na minha vida, na vida da minha família, gratidão por todos os momentos de cura que você já me propiciou, física, espiritual e mentalmente. A você minha reverência e minha gratidão profunda, a todos que estiveram conosco aqui também, a minha gratidão e a minha disponibilidade em servir. Se eu puder de alguma forma auxiliar alguma das pessoas que estão conosco aqui, nos assistindo, este é o grande propósito da vida, servir. Isso. Então a minha gratidão profunda. Carmen, muito obrigado pelas suas palavras, principalmente muito obrigado pela sua disposição em estar aqui conversando conosco, tá bom? E a gente vai ter outras oportunidades. Eu ainda quero reconvidá-la o ano que vem para a gente conversar mais e esmiuçar algumas coisas que foi comentado aqui, que às vezes a gente não teve condições de dar um ênfase a mais, tá? Mas grato mesmo pela sua presença, tá bom, Carmen? Tudo de bom na sua vida. Só emoções positivas. E aí eu vou finalizar a minha parte dizendo o seguinte: o professor Daniel Goleman tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: as emoções são contagiosas. E como atrevida que eu sou, eu complemento a frase dele dizendo: então vamos contaminar o mundo de positividade. Nesse domingo acontece uma ação muito importante, inspirada no ideal da psicologia positiva, que é de criação da professora Renata de Belo Horizonte, Renata Livramento, que se chama Doe Sentimentos Positivos.
Eu estarei em Belém nesse final de semana fazendo a coordenação no domingo lá, vou a Belém, volto correndo e aqui em Goiânia isso vai acontecer. Então vamos nos inspirar nessa ação e vamos ser grandes contagiadores, contaminadores de emoções positivas. Muito obrigada, Milton. Muito obrigada a todos. Obrigado, Carmen. Vamos doar emoções positivas. Adorei essa ideia. De bom. Tudo de bom, Carmen. Tchau. Tchau. Então, pessoas, olha, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando essas informações. Hoje a noite foi bem leve, tivemos alguns contratempos aqui, eu espero que vocês relevem isso, fiquem apenas com o conteúdo de tudo que foi conversado aqui, tá certo? Depois eu vou vasculhar aqui os comentários, caso alguma dúvida de vocês não foram respondidas, a gente vai se propor ainda a responder, e naquilo que a gente puder ajudar, a gente se propõe a ajudar, tá bom? Então que vocês todos tenham uma excelente semana, um excelente final de semana. Aguardem que na quarta-feira que vem eu vou estar com uma nova convidada aqui, que é a minha amiga Cláudia Ricken, de São Paulo. A gente vai falar de alto amor, vocês vão ver o que ela pode acrescentar com vocês com relação a esse tema, tá bom? Então, um abraço no coração de todos vocês e até uma próxima oportunidade. Me acompanhem aqui pelas redes sociais, acompanhem a minha fanpage, acompanhem lá no canal do YouTube, curtam, compartilhem. Cada compartilhamento de que vocês fazem, vocês vão estar ajudando a levar esses conhecimentos, essas informações a um número cada vez maior de pessoas, tá bom? Um abraço no coração de todos vocês e até uma próxima oportunidade.